Amém, graças a Deus, graça e paz, meus queridos, que a bênção, a graça, as misericórdias do Senhor estejam sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, em mais um dia, amém? Diazinho nublado, né? Nós estamos acostumados com esse dia, para quem é de Cabo Frio, da região dos Lagos, Rio de Janeiro, já coloca aquele casaco com 20 graus, vocês têm uma noção. Então a gente já fica diferente. Queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, louvarmos, de estudarmos a sua palavra, também louvarmos a Ele, também bendizermos a Ele, exaltarmos o nome dEle. Amém? Nós temos uma palavra de Deus no nosso coração nesse dia, uma palavra de despertamento. A palavra de Deus é maravilhosa, né? Ela nos desperta, ela nos consola, ela nos ensina, ela nos mostra a direção. E é uma palavra séria, queridos, séria. Então, a gente vai ver que a gente pode ser enganado, a gente pode ser ludibriado. Às vezes a gente pensa que está andando num caminho e estamos andando em outro caminho totalmente diferente. Então, Evangelho de Mateus, o capítulo 13, a partir do versículo 24, diz assim, é a parábola do joio. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhes disse: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhes perguntaram: queres que vamos e arrancamos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também o trigo. Deixa-os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no celeiro. Querido, Jesus ele sempre falava por parábolas. A impressão que se dá é que para que alguns pudessem entender e outros não. Citando essa frase, não é diferente hoje em dia, não é verdade? Às vezes Deus nos dá uma revelação através da sua palavra e alguns entendem, e alguns têm a facilidade de entender. O Espírito Santo ele fala alguma coisa no coração dessa pessoa, ele ministra alguma coisa, mas para alguns é simplesmente mais uma palavra. Nada foi dito, não entenderam nada, ou seja, não captaram aquilo que o Espírito Santo quis revelar naquele momento. Então isso acontece também hoje em dia. Mas voltando aqui para a parábola do joio e do trigo, nós vamos ser aqui, segundo essa palavra, ou joio ou trigo. Então, durante essa nossa conversa, você precisa estar identificando se você é joio, se você é trigo, ou se você está crescendo como joio, ou se você está crescendo como trigo, porque o trigo será recolhido no celeiro, né? E o joio será retirado depois de queimado. Então isso tem uma explicação que nós vamos ler daqui a pouco. Então, queridos, os filhos de Deus, eles andam segundo a orientação de Deus através da sua palavra. Então aqui, os filhos de Deus seria quem? O joio. Os filhos do maligno andam segundo o curso do mundo e nas vontades da carne. Amém? Entenderam? Então, joio, filhos de Deus, segundo a vontade de Deus e a palavra de Deus. Os filhos do maligno andam segundo o curso do mundo e nas vontades da carne. Mas como assim eu sou filho do maligno? Queridos, é a palavra de Deus que vai dizer, tá? O joio, ele vai crescer de uma maneira diferente da maneira como o trigo ele cresce. Os dois, eles são idênticos, eles são parecidos, tanto que dá para confundir. É só depois que o fruto der que vai ser vai se descobrir, no caso, né, qual é o joio e qual é o trigo. E eles crescem juntos, queridos. Então, olha a seriedade dessa palavra.
Não é difícil, então. Não é muito difícil uma pessoa crescer achando que é trigo e na verdade é joio. Achando que é filho de Deus, que faz a vontade de Deus, mas na verdade está fazendo a vontade do maligno. Ou seja, filho do maligno. Olha que palavra pesada. Mas eu preciso usar esta palavra para que você entenda a gravidade desta palavra, querido. Filho do maligno é o joio, né? É comparado com o joio. Eu queria ler aqui já, né, para que você entenda, 13 a partir do 36, ó. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa e chegando, seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio. E ele respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. Olha aí, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Palavra de Deus. O joio são os filhos do maligno. Cadê? Me perdi. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos que praticam a iniquidade. Os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro, ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, queridos, observe aqui. E agora esse cabelo agora cai toda hora na minha testa que vai incomodar. Meu Deus do céu. Mas vamos lá, hein? Vai ficar assim mesmo. Queridos, ó. Então a gente vê aqui que os filhos do maligno é o joio mesmo. Então, assim como a gente teve, ou a gente tem um pai e fomos influenciados por eles, ou seja, educados por ele, assim é a nossa vida. Em relação a ser trigo, em relação a ser joio. Se você está no mundo, vive neste mundo, mas vive no curso deste mundo, nas vontades do mundo, nos prazeres da carne, você nunca cede à palavra de Deus, você nunca cede a essa boa semente que é lançada para você todos os dias, que é colocada diante de você, que é te ensinada diariamente. Como que você acha que você está crescendo? Como joio ou como trigo? Fala para mim. Responde você essa pergunta. É claro, querido, que como joio. Então, nós precisamos nos despertar, porque o joio e trigo, eles crescem junto. E a intenção do inimigo, né, do nosso inimigo, esse que semeia essa semente maligna, é que se cresça junto sem que ninguém perceba e só no final, só na colheita, se possa retirar. E quando essa colheita chegar, vai ser tarde demais. Aí vai ter separação, tá entendendo? O trigo vai ser separado no celeiro e o joio vai ser queimado no fogo. Então eu te pergunto mais uma vez, como que está a sua vida? Você tem crescido como joio ou tem crescido como trigo? Qual tem sido a substância que tem feito você crescer, feito você, não digo nem frutificar, mas, sabe, viver neste mundo? Então, queridos, o joio são todos aqueles que fazem a vontade do maligno. Porque a palavra de Deus vai dizer que o mundo jaz no maligno. O que é andar segundo a vontade do maligno, ou andar no curso do mundo? É fazer a vontade da carne, é andar sempre em pecado. E pecado você sabe o que é, e às vezes a gente pensa que pecados só são esses pecados grosseiros, sabe? Prostituição, você está se prostituindo, você está adulterando, você está, sabe, roubando, matando. Não, queridos. Existem pecados sorrateiros, sabe? Pecadinhos que, se a gente deixar, vai crescendo com a gente, vai crescendo com a gente, e a gente vai tomando forma de joio. Daqui a pouco ninguém sabe mais quem você é, se é joio ou se é trigo. E aí, como que fica? Às vezes uma mentirinha, sabe? Às vezes uma mágoa que você guarda no seu coração, que você vai deixando juntar ali, você está crescendo como joio.
São coisas perigosas, querido, perigosas. Então, a maneira como você vê as coisas, aquilo com que você tem se alimentado diariamente, e é muito fácil nós sermos joio. Porque o inimigo ele tem lançado a semente diariamente, cotidianamente na nossa vida, na terra do nosso coração. Ele não desiste, querido, ele não para. Então é impossível que nada que ele lance, nenhuma seta, como diz a palavra do Senhor, ela nos alcance, porque vivemos aqui. Não tão nosso dever é estarmos sempre atentos, pedindo orientação a Deus, discernimento a Deus, orando a Deus em todo o tempo, para ver se não estamos com o nosso coração para a nossa vida, queridos, parecidas ou igual ao joio. Porque senão, quando chegar naquele grande dia, nós seremos lançados no fogo. Olha só, tem uma passagem na Bíblia, muitos vão chegar naquele dia e vão dizer assim: Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu curei, eu fiz tantas coisas. Ou seja, eram pessoas que achavam que estavam na presença de Deus, pessoas que achavam que eram trigo, mas na verdade eram joio. Olha como é séria a palavra de Deus. Olha como é séria. Então, me fala aí, você acha que alguém está livre? Por que aconteceu isso com essa pessoa que achava que estava fazendo a coisa certa, que estava fazendo a coisa errada, andando segundo a vontade da carne, do mal, do maligno? Porque os afazeres, a vida, o envolvimento, sabe? Os trabalhos envolviam ela de tal forma que ela não conseguia pensar, não conseguia parar e ver que estava precisando ser limpa, estava precisando ser purificada por Deus, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Então a coisa é muito séria, querido, a gente precisa atentar para isso. Vamos atentar. Então, os filhos do maligno, eles vão andar no curso deste mundo e nas vontades da carne. Ou seja, se você anda na vontade da carne, segundo a sua vontade, segundo o seu querer, quem manda na minha vida sou eu, não tem esse negócio de Bíblia, não estou nem aí, filhos do maligno, joio. Aqueles que andam segundo a orientação de Deus através da sua palavra são os filhos de Deus. Aí são aqueles que se preocupam em atentar para a palavra de Deus, andar na lei do Senhor, como ela mesmo diz, meditar nela de dia e de noite. Então, queridos, é muito simples a gente entender. Assim como um pai, ele tem influência sobre o seu filho, Deus ou Satanás, ele vai ter influência sobre a nossa vida. Se estamos longe de Deus, seremos influenciados por Satanás. Se estamos na presença de Deus, seremos influenciados, seremos levados pela palavra de Deus e os seus ensinamentos. Então a gente precisa atentar para isso. Vamos lá, vamos ver o que diz mais aqui. Os ensinamentos de Jesus são lançados por muitas vezes o inimigo rouba. Isso também é algo que a gente precisa levar em consideração. Por quê? Porque nesse mesmo evangelho de Mateus, capítulo 13, vai falar da parábola do semeador. E ela diz que, deixa eu ler aqui para vocês. Uma semente ela foi lançada à beira do caminho e vindo as aves a comeram. Ou seja, eles ouvem a palavra do reino e não compreendem. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Existem muitas pessoas nessa condição também. Porque a palavra do Senhor ela está sendo lançada por aí. Estou lançando a palavra do Senhor aqui para você. E a intenção do maligno, além de lançar as sementes do mal, a semente dele, a intenção dele também é roubar a semente que está sendo lançada agora no seu coração, que é a palavra de Deus. Então, se você está ouvindo e não está compreendendo, a palavra do Senhor diz aqui que o maligno é que arrebata, ou seja, ele tira o que foi semeado no seu coração. Ou seja, talvez através da dúvida, através da falta de interesse, e aí os motivos são vários, queridos, são vários. Então ainda tem esse problema sério, porque ele não quer o mal
Ele não quer que a semente ela entre no seu coração, ela alcance a boa terra do seu coração. Ela quer que essa semente morra, ou quando não morre, né, ele arrebata quando você não entende. Então olha como é sério, queridos. Olha como estamos em perigo se a gente não se atentar. Então vamos lá, hein? E a semente do mal, ela é lançada frequentemente. Frequentemente. Eu te pergunto uma coisa. Quanto tempo você tira para ler a palavra de Deus? Né? Quanto tempo? Talvez você vá à igreja um domingo e lá escute a palavra de Deus. Talvez você nem no celular, quando está passando lá as mensagens no Face ou no TikTok, ou seja lá onde for, nas mídias, no Instagram, você não para ali para ouvir a palavra de Deus. Você quer diversão, você quer entretenimento. Ou seja, presta atenção, querido, presta atenção, olha que coisa séria, ó. Acorda. É o inimigo tirando, roubando a palavra de Deus do seu coração, impedindo que ela chegue até você, que ela alcance você e mude a sua vida e mude a sua história. Impedindo, ou seja, é Satanás querendo que você continue sendo joio ao invés de crescer como trigo, para que no final, na colheita, você seja recolhido para o celeiro. Então, querido, é séria. A intenção dele é que você seja recolhido e lançado no fogo. Repare, querido, que o tempo de vida do joio é um e do trigo é outro. O joio que ele cresceu, meu Deus, isso é muito grave. Quando a pessoa é joio, o joio ele cresce, cortado, fogo, queimou, já era. Agora o trigo, se retira o trigo, celeiro, vai para outro canto, ou seja, ali ele vai ter um proveito, ali ele vai servir de alimento, ali é outro, querido, outro destino. Então, querido, essa palavra ela é muito séria, Então, ouça a palavra de Deus todas as vezes que ela estiver diante de você. Então, a Bíblia Sagrada está aí, você pode pegar para ler. Mas já que você passa tanto tempo nas mídias sociais, quando a palavra de Deus estiver diante de você através do celular, pare e ouça. Pare e escute o que o Espírito diz a você, como diz a palavra de Deus. Não deixe que o inimigo roube, não deixe que o inimigo arrebate aquela palavra que está sendo lançada, que está indo de encontro a você naquele momento. Eu sei que a vontade de passar ela é grande, né? A vontade, a falta de interesse. Talvez você olhe a fisionomia da pessoa e não goste dela e já passe. Ou, enfim. Então, eu quero te despertar para isso nesse dia. Ouça sempre a palavra de Deus quando você tiver oportunidade. Não deixe ela passar. Porque Deus ele pode mudar a sua vida através daquela pessoa que está falando ali. Ela pode mudar a sua vida. Então, queridos, o que vai determinar quem somos é qual semente deixaremos cair no nosso coração. E aí? O que vai determinar se somos joio ou se somos trigo é qual semente nós vamos deixar cair na terra do nosso coração e qual semente nós vamos deixar crescer, nascer. Então, se você atentar para as coisas do mundo, para as coisas da carne, você estará automaticamente sendo joio. Se você se voltar para as coisas de Deus, para as coisas espirituais, automaticamente você vai ser trigo. O destino do trigo, celeiro. O destino do joio, queimado no fogo. Então, é isso. O que tem determinado a sua vida? Quando você para ouvir essa palavra agora que a gente está conversando aqui, que a gente está compartilhando. Qual é a sua posição? Quais são as suas características? Pensa comigo aí um pouquinho, vai. Como que está a sua vida com Deus? Como que está o seu relacionamento com Deus? O que você tem feito da sua vida, queridos? Você tem alimentado mais a sua carne ou você tem alimentado mais o seu espírito? Vai, pensa comigo aí, pensa comigo. Você está correndo perigo? Está correndo perigo, querido? Pensa, desperte. Então o joio, todo ensinamento, toda prática que é contrária à palavra de Deus,
gente vai falar muito do joio, porque o joio, meu Deus do céu, todo ensinamento que é contrário à palavra de Deus. Todas as vezes que você deixa de ouvir a Deus, deixa de ouvir o Espírito Santo para ouvir a sua carne, para dar vazão ao pecado, você está sendo joio. Seu destino vai ser lançado no fogo queimado. Então, querido, não existe outra maneira de eu dizer isso para você. Não existe. É desse jeito mesmo. E a semente do maligno, ela germina, querido, facilmente. Porque ela é lançada sempre. Você abre o celular, ali está uma semente do maligno. Você pode até estar ouvindo até uma mensagem bíblica, mas de repente você rola um pouquinho, ali está uma pornografia, ali está uma nudez, ali está, sabe, o prato de Satanás, a semente de Satanás para você. Então, queridos, esta semente ela germina fácil, fácil. É uma palavra que alguém te diz e você é ofendido e você guarda no seu coração. A mágoa cresce. É um perdão que você não libera. É uma mentira que você, às vezes, é tentado a praticar e você pratica, porque você acha que não tem jeito, que não dá para falar a verdade naquele momento. Queridos, é uma palavra torpe que nós falamos. E por aí vai. Essas coisas germinam facilmente, sabe por quê? Porque isso é da nossa natureza. Nós nascemos do pecado, nós somos pecadores, como diz a palavra de Deus. Mas Jesus, ele pagou um alto preço na cruz do Calvário para que nós não fôssemos queimados como joio, e sim guardados com ele como trigo. Então, se nós desejarmos, se nós decidirmos, nós seremos guardados por Deus. Mas, se não atentarmos para a palavra dele, se não negarmos a nós mesmos, a vontade da nossa carne, seremos como joio e lançado no fogo. Essa é a verdade. A semente é lançada enquanto dormimos, ou seja, não percebemos. Você reparou que, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Ou seja, você acha que se você acha que o inimigo vai aparecer para você como um malvado, como uma coisa feia, como algo escroto, não vai. Ele vem com sapatinhos de algodão para te enganar. Porque se ele vê que você está se você vê que ele está semeando maldade no seu coração, coisas ruins no seu coração, ele vai ser descoberto. E você não vai aceitar essa semente. É claro. Você vai querer o mal para sua vida? Você fala, é claro que não. Mas por que então o mal ele entra no nosso coração? Porque o mal ele é semeado sorrateiramente, enquanto estamos distraídos, enquanto estamos dormindo. É assim. São as mensagens subliminares. É uma coisa que nós vemos, inconscientemente nós guardamos, e aí vamos juntando no nosso coração, Por isso a necessidade, querido, de sermos sempre limpos por Deus, sempre limpos pela sua palavra. Então, o mundo está aí semeando a semente do mal, né? Porque o mundo jaz no maligno. Ele é o Deus desse século, Satanás. E essa semente é lançada diariamente. E às vezes não percebemos quando ela entra. Aí, queridos, entra o quê? O arrependimento. Quando essa semente ela entra no nosso coração, damos vazão a ela, praticamos ela, o ato, a semente, o mal. Quando a gente identificar, a gente precisa se arrepender. Voltar atrás. Voltar às primeiras obras, a praticar o que é certo, o que é correto, o que está na palavra de Deus. Então aí entra o arrependimento. Mas como que eu vou saber? Você vai saber, sabe por quê? Porque a semente, ela está sendo lançada também. A semente do reino está sendo lançada, ela está sendo lançada aqui. E vai em vários lugares. Deus ele não deixa de lançar a semente, de propagar a palavra do reino. Então ela vai vir sempre ao seu encontro. E é por isso que quando ela estiver diante de você, você não pode deixá-la ir embora. Você precisa agarrar e tomar posse. Você precisa agarrar e deixar ela fazer aquilo que lhe apraz. Não voltar vazia, ou seja, entrar no seu coração e te limpar, e te restaurar. Uma vez que a semente do mal tem sido lançada todo o tempo. Como você vai saber se você está puro ou imundo? Se você está sujo, se precisa ser limpo ou não? Através da palavra de Deus. Meu Deus, isso é sério demais. É por isso que a gente
prega, que a gente fala o tempo todo, ensina o tempo todo, e às vezes você não consegue entender, você não enxerga o seu pecado, mas vai ter uma hora que você vai enxergar, que a ficha vai cair, você vai se arrepender e vai se render a Jesus e a sua palavra. Não aconteceu com você aí? Talvez você já tenha acontecido isso com você. E se já aconteceu, isso precisa acontecer sempre. A palavra de Deus é lançada e você é limpo, sempre. Mas para isso você precisa deixá-la fazer isso. Dar oportunidades para Deus te limpar. Não tape os ouvidos. Não passe a palavra no seu celular. Mas escute, ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas, querido. Amém? Então essa palavra é lançada enquanto nós não percebemos e recebemos ela, às vezes, inconscientemente. E o Espírito Santo está aí. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então esse inimigo ele se retira para que não seja descoberto, senão ele seria denunciado. Você já reparou? Isso é experiência, querido. Às vezes a gente está sendo tão oprimido por tantas coisas. Talvez tenha até acontecido com você, você vai se identificar. Aquela opressão na nossa vida, a gente não sabe o que é. Você está mal, você acordou mal e você não sabe o que é, você não sabe o que é, você não sabe. Você está amargurado, você está triste, você está pesado, você não sabe o que é. Mas, quando você ora a Deus e identifica o mal, ele corre. Ele bate em retirada. Por quê? Porque ele foi denunciado, porque ele foi descoberto. E ali, ele não pôde mais ficar. Isso é uma experiência que, se você não teve, você precisa ter, querido, que é algo sobrenatural. Então, todas as vezes que você estiver atribulado, isso aí, queridos, às vezes é por tantas coisas que acontecem, por tantas setas malignas que recebemos, que são lançadas sobre nós, né, contra nós. E você está amargurado, você está triste, oprimido. Então, cabe a nós o quê? Nos voltarmos para Deus, corrermos para Deus, os pés do Senhor, orarmos a Deus. Ele vai nos mostrar o que está acontecendo, o que está vendo, onde foi que o inimigo lançou a semente, onde foi que o mal penetrou. E a partir daquele momento nós vamos saber. E quando nós descobrimos, expulsamos o mal, mandamos o mal embora, com autoridade no nome de Jesus, nós somos livres. Voltamos a ficar leves, queridos, libertos, porque o mal foi descoberto. É assim que faz. É assim que a palavra de Deus ela faz. Mas enquanto ele não é descoberto, ele vai lançando a semente. Vai lançando. E você só pegando, lançando. É isso que o mundo está fazendo. É isso que o mal está fazendo. É isso que o inimigo está fazendo aí fora, querido, lançando a semente. Nossa, é muito grave isso. Lançando para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os pais. Causando tantas coisas, porque o mal veio para isso. Matar, roubar e destruir, lançando a semente. E as pessoas crescendo como joio, não percebendo, crescendo como joio. É isso. Se elas não se despertarem, elas vão crescer e serão recolhidas e lançadas no fogo. Mas Jesus ele veio, querido, para desfazer as obras do diabo. Veio para desfazer. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, como diz a palavra de Deus, e há poder no nome de Jesus para todas as coisas. Basta tão somente nós tomarmos posse. E é assim que eu quero terminar essa reflexão. Eu preciso terminar assim. Então, o inimigo se retira para que não seja descoberto. Então, saberemos se somos joio ou trigo pelos nossos pensamentos e atitudes, querido. Saberemos se somos joio ou trigo por aquilo que estamos pensando e por aquilo que estamos fazendo. Você é joio ou você é trigo? Está aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 13. Então, queridos, vamos atentar para isso. Para terminarmos, eu queria ler uma última passagem, ou ler não, compartilhar com vocês, que é: o joio pode morrer e nascer como trigo. Isso é heresia? Não é heresia, queridos. Isso aí é revelação de Deus. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, no capítulo 3. O joio, ele pode morrer e nascer como trigo. Como assim? Lembra de Nicodemos? Aqui, ó, que diz a palavra de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho?
Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade, verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, meu querido e amado, talvez você esteja nessa posição. Ah, mas eu já estou como joio há muito tempo, já estou grande, eu estou um joio gigante. Se você quiser, você pode nascer de novo. Ah. Por quê? Porque você está andando na carne, segundo o curso deste mundo. Para que isso aconteça com você, você venha morrer. Como Jesus ele aqui ensinou a Nicodemos, você só precisa nascer da água e do Espírito, ou seja, nascer de novo através da palavra de Deus. Negar tudo isso que você está vivendo, jogar fora, abandonar o pecado e nascer de novo para Deus. Olha, você vai ser uma semente nova, você vai começar a germinar e brotar como trigo, segundo a vontade de Deus. Mas para isso você precisa nascer da água e do Espírito, ou seja, nascer segundo a palavra de Deus. Você vai abandonar as suas vontades, os seus desejos carnais, você vai abandonar o pecado e vai atentar para a palavra de Deus e para os seus ensinamentos. Vai ser puro, lavado através da água, do Espírito. O Espírito Santo vai te purificar, vai te limpar. E você vai andar segundo o Espírito, não mais segundo a carne. Porque o joio, querido, ele anda segundo a carne. Mas o trigo, ele vai andar segundo o Espírito. Amém? Então, segundo a palavra de Deus, segundo o ensinamento de Jesus, essa é a diferença. É simples nós entendermos, é simples, mas é porque é difícil. Mas para Deus nada é impossível, não há impossibilidade para Deus. E é por isso que nós conseguimos, é por isso que nós encontramos a redenção, é por isso que nós somos salvos em Cristo Jesus, porque para o homem é impossível ser salvo, mas para Deus tudo é possível. Então, se você, diante desta palavra, tem visto que você se parece com o joio, você pode morrer, pode nascer de novo. Ah, meu Deus, que palavra linda, nossa! Pode nascer de novo como trigo, e ser essa coisa linda, querido. Nova criatura, né? Deixar as coisas velhas para trás e nascer de novo. Aí quando a colheita for feita, como diz a palavra de Deus, né? Pelos seus anjos, você vai poder ser recolhido no celeiro do Senhor. Você vai poder estar com Ele. Uma vez que você não tivesse se arrependido, uma vez que você não tivesse morrido para o mundo, para a carne, para a vontade desse mundo, você seria lançado no fogo como joio. Então olha a diferença. Amém, querido? Então, para não ficar muito longa essa palavra, nós vamos ficando por aqui. Que Deus ele venha nos abençoar. Amém? Que esta palavra ela possa produzir muito e muito mais na nossa vida. Então, queridos, hoje é o dia de pensarmos nisso, tá? Se estamos crescendo como joio ou se estamos crescendo como trigo. Amém? Então que Deus te abençoe a sua casa, a sua família e até uma próxima, se assim Deus permitir. Amém? Se for da vontade dele. Fique em paz.